Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao Café com Noronha, que Deus possa estar abençoando grandemente você, a sua casa e a sua família. Você que não conhece ainda meu trabalho, eu estou sempre nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também tem um canal no YouTube chamado Noronha Pesquisador. O que é o canal Noronha? O que é a rede Noronha e o Café com Noronha? É uma rede de conexão a qual Deus colocou no meu coração, está trazendo o ensinamento da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, né, da palavra de Deus, trazendo um conhecimento a respeito de Deus, a respeito do criacionismo bíblico, né, de uma visão de mundo cristã. Então, a Rede Noronha abrange todas essas plataformas, onde eu estou sempre falando, né, no dia de quarta-feira, no dia de domingo, trazendo uma mensagem, uma pregação, né, um estudo bíblico, trazendo uma reflexão, falando a respeito de Deus, a respeito do autoconhecimento e a respeito também de teorias de origens. Eu sempre estou falando sobre as ciências de origens, né, falando sobre a teoria da evolução, falando sobre o criacionismo bíblico, falando sobre o design inteligente. Então, esse é o intuito da Rede Noronha, além de pregar o evangelho, a salvação na pessoa de Jesus, né? A vida eterna na pessoa de Jesus, a gente traz um ensinamento também pedagógico cristão dentro da palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra, né? Nós estamos aí aspirando nesse ano as eleições municipais de prefeito e vereadores. Eu queria estar falando uma palavra, né? Uma colocação, uma palavra de direcionamento para você, meu amigo, minha amiga, para você, meu irmão e minha irmã. A pergunta é: seria possível um cristão sincero participar da política? É uma pergunta, né? Aí termina aqui: um cristão sincero. A Bíblia diz que sim. Um cristão sincero, ele pode se tornar um político. Nós demos exemplo, eu vou ler aqui o livro de Daniel, do profeta Daniel, mas nós vemos também dentro da palavra de Deus, lá bem no começo ali de Gênesis, ali, né, ali na história dos filhos de Jacó, José do Egito, né? A história de José do Egito é muito bonita, é linda, é maravilhosa. Eu recomendo você ler ela, é a partir de Gênesis capítulo 37. E na narrativa da história de José, José acabou indo parar no Egito. E ali no Egito ele se tornou, né, o ministro da economia, né, o governador do Egito. Mas ele administrou ali os 7 anos de colheitas boas e os 7 anos de seca que houve sobre toda a terra. Então, José foi um político também dentro do Egito e Daniel foi um político dentro do Império Babilônico. É o que nós vamos abordar aqui nesta mensagem hoje, né? O texto bíblico que eu vou dar, eu não vou ler todo ele, eu vou ler somente o versículo 8, mas é Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Marque aí para você ler, para você conferir na sua casa aí. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Essa é uma questão muito discutida. Alguns dizem que a política é tão suja que toda pessoa que se envolver com ela acabará cometendo deslizes morais. Por outro lado, há quem diga que é importante moralizar a vida pública com os políticos que tenham princípios de vida cristãos. No caso de Daniel, vamos encontrá-lo envolvido na vida política em um dos impérios pagãos mais opressivos da história. Qual foi a atitude de Daniel? A pergunta. Com muita sabedoria e coragem, Daniel não se omitiu, nem se corrompeu. Foi uma atitude digna de admiração. Será que teríamos a mesma coragem? Então, uma pergunta para mim, para você que estamos, né, vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, né? Será que nós teríamos a mesma pergunta? Eu não, porque eu não tenho. Meu chamado, minha vocação é teológica, é filosófica. Hoje eu estou falando dentro do meio científico por causa que a gente vê a bagunça que está falando ideológica, acabei entrando por causa da apologética, puxou eu para esse lado, né? Eu que refutava seitas, trabalhava com seitas, hoje eu estou trabalhando mais com teorias de origem, né? No caso, o design inteligente e a teoria da evolução, que essas duas aí, né? Questões, esses dois mecanismos, né? De origem da vida, de origem do universo. Então eu acabei indo, mas eu não sou contra um cristão ser político, eu sou contra um cristão por causa do seu nome religioso, pastor, diácono, presbítero, sei lá o que for, ancião, cooperador, padre, qualquer coisa, ele usar esse nome religioso para se tornar um político. Isso daí eu sou totalmente contra, né? E outra coisa,
Se você é pastor, líder, seja lá o que líder que você for cristão. Então, se você quer se tornar um político, o meu conselho para você é que você deixe de exercer o cargo pastoral. Então, você encosta ou se desliga e vai ser um político. Vai lá, meu filho. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Se você acha que você entrando na política vai defender os princípios cristãos lá, né, lutar para que a sociedade assim, diminua a corrupção, então vai lá. Agora, querer associar os dois, e a gente vê que, não, primeiro, que não dá, né? A Bíblia é bem clara quando ela fala do chamado, né, para pregar o evangelho, que é aquele que olhar, para a gente não olhar para trás, para não se embaraçar com as coisas desta vida. Então, se você é ministro do evangelho, pregador do evangelho, então você tem uma vocação. Deus te vocacionou para você pregar a salvação, falar de Deus, falar da obra de Deus, falar da salvação que é da pessoa de Cristo, falar da vida eterna, falar de deixar a vida de pecado e de iniquidade, falar do Espírito Santo, falar de tudo aquilo que Cristo propôs como reino, como salvação e como evangelho. Então essa é a vocação de um ministro do evangelho, né? De um pastor, de um líder, seja lá de quem for. Agora, como eu falei, se você quer tornar-se, você já começou essa carreira. Então você não, você tem que, se você quer se tornar um político, então deixe de ser pastor, de exercer a função pastoral. Agora, por outro lado, um cristão qualquer na sociedade, né, se tem cargo na igreja, vamos supor, você é membro só e quer se tornar um político, você tem a capacidade, né, você vê as injustiças sociais, a precariedade, o município que você mora, tudo aquilo que está precisando, né, na ordem, seja lá de educação, de segurança pública, em qualquer área. Então, se você tem esse intuito dentro de você, não é pecado. A Bíblia não te condena, né? Então, a gente tem que entender muito bem isso. Então, Daniel aqui, né, nós vemos no capítulo 1 em diante, Daniel, que foi, né, o rei Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e levou, né, e acabou levando os príncipes lá, né? E Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram os nobres, né, meninos estudados, né, que estudavam ciência da sua época, que estudavam, né, o conhecimento da sociedade. Então, Nabucodonosor levou eles para dentro do palácio. Então, e ali eles iam ter vida normal, né, tudo aquilo que o Império Babilônico propunha para os seus nobres ali. Daniel e esses três aqui, né, o Daniel, Misael, Azarias e Abidneco, se tornaram os nomes deles, mudaram os nomes lá, tiveram nomes mudados lá na Babilônia. Mas eles não deixaram de se corromper dentro daquele contexto pagão ali, de idolatria, né, de uma coisa que não tinha nada a ver com Deus de Israel, Deus dos judeus, né, Deus dos hebreus. Então, eu costumo dizer que a gente que fica criticando Lula, Bolsonaro, seja lá quem for aí, nome político, que você acha que é corrupto, que é ladrão, que fez isso, que fez aquilo. Então, a corrupção a gente começa a combater dentro de casa. Eu sou pai, tenho 2 filhos, tenho uma esposa, então não adianta eu querer culpa A, B, C ou D. A corrupção começa dentro de casa, né? A Nancy Pierce fala também que a linha divisória da corrupção é o nosso coração. Não é nem o meio político, qualquer área que a gente tiver, é o coração do homem, o coração do homem que tende, né, que ele fica inclinado. O coração nosso tem que ser entregue a Deus. A Bíblia fala assim, entrega, né, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O livro de Provérbios fala assim, filho meu, dai-me o teu coração. Então Deus pede o coração do homem para o homem se converter, se transformar, ser uma nova pessoa. Então, não é errado a pessoa estar dentro da política, poder trabalhar na política. O que não tem como você esquematizar, dar um jeitinho brasileiro. É isso que eu acabei falando. Eu não concordo mesmo. A Bíblia me ensina, eu sou um pregador do evangelho, um ensinador, um pedagogo cristão. Então, para mim, o que a Bíblia fala é regra de fé e prática. Então, seria possível um cristão sincero participar da política? Se todos os cristãos se afastarem da política, o que acontecerá com ela? Então, a política vai continuar sendo a mesma, né? A diferença é o sal e a luz, né? Nós somos sal para temperar e luz para iluminar. Então, o cristão, Jesus falou que é impossível esconder uma lâmpada, né? Não tem como você esconder uma lâmpada. A lâmpada sempre vai estar acesa. Então, nós somos a luz para iluminar, né? A gente é devagar e sempre, com a vida coerente, buscando a verdade, buscando o conselho da palavra de Deus, né? O salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Mas a gente fica de cara. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê, né, as pessoas falam assim, mas eu amo a Deus, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, estou com a minha família na casa de Deus. Então você não é cristão na prática por causa disso. Você é aquilo que você faz, não aquilo que você fala, embora tem que ter coerência naquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. Então a gente vê muitas pessoas com muito discurso demagogo aqui, ali, líderes cristãos até, né? Aí você vê na hora da prática, meu Deus, nessa época de eleição política mesmo, né? Municipais, para vereadores, então, né? Na cidade de Votorantim, vereador ganha 9 mil, é um bom dinheiro, é um bom salário, né? Não sei quem falou para mim esse dia, que tem cientista que não está ganhando esse salário ainda. E a gente olha quantos paraquedistas. Meu Deus, paraquedista é aquele que cai de paraquedas pronto, né? Então, como eu falei aqui, a Bíblia nada impede a gente de ser político, mas você é um político? Você tem chamada, você tem vocação para ser político? Ou você tem vocação só para receber o salário de 9 mil que está lá? A Câmara, né, de Votorantim, ela paga esse salário, né? Foi aumentado esses dias e foi para 9 mil, eu não sei se era 7 mil, teve um aumento de 36, 34%, alguma coisa assim. E o salário foi. Então, como eu falei, os cristãos, sabe, a gente como cristão tem que buscar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Mas não acaba não acontecendo isso, as pessoas buscam tanta coisa, né? Buscam a vontade, buscam o desejo carnal, o desejo da amizades, o desejo de quem não se deixa influenciar pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, mas se deixa influenciar às vezes pela roda de amigos, pelo tipo de conversa, pela demanda da sociedade, pela aquela visão de mundo, aquela cosmovisão que a sociedade, as mídias, né, os meios de comunicação, às vezes está dizendo, né, o status quo hoje de uma vida na internet. Então, o cristão, ele deixa de seguir a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, que é a nossa lâmpada, que é a nossa bússola, e acaba seguindo todo esse tipo de conversa, essa falatória, essas vozes, né? A Bíblia fala assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ouvir a voz de Deus, que é perfeita e agradável. Sabe, o problema é que às vezes a gente quer fazer que nem o casal que fez lá no Gênesis, lá. Tinha uma promessa de Deus, Deus falou que estava com ele, que ia abençoar ele na parte, mas não, eles quiseram ajudar Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes, mesmo na igreja contemporânea do século XXI, tem muitas pessoas, né? Ah, mas Deus, eu tenho uma promessa, eu tenho a marca da promessa. Deus falou comigo, levantou o irmão, levantou uma irmã. Eu peguei aquela palavra para mim. Pega essa palavra aqui, ó, essa palavra de Daniel aqui, ó. Daniel foi lá, ó, você vê a história de Daniel aqui, que exemplo. Siga o exemplo de Daniel. Estava lá no meio corrompido, mas não se corrompeu. Olha, mas é muito difícil, não. Você não sabe o jeito que funcionam as coisas hoje em dia, né? Meu Deus, eu tenho que entrar no meio, porque senão eu não faço parte do meio, que você não faça parte do meio. Se você querer fazer parte desse meio, às vezes, que não está agradando a Deus. Então, é difícil, né? Eu estou aqui, Deus trouxe essa palavra, abriu essa palavra para mim, está estudando, pesquisando e trazendo ela, né, no café de hoje. Mas é muito sério. Então, você que quer se candidatar, já se candidatou, é pré-candidato, então, e é cristão. Então, tome muito cuidado, sabe? Olho na palavra de Deus, né? Ouça o Espírito Santo, busque a Deus, entre no seu quarto. Jesus falou lá em Mateus, entra no seu quarto e fala com o teu pai em secreto, que vê. Você, às vezes, quer agradar tanta gente, né? Agradar a família, agradar parentes, agradar colega, agradar a sociedade, agrada a Deus. Né? Importa mais é agradar a Deus. E daí que as pessoas ficam com cara feia. Ah, fulano não fale comigo, Bertrano não fale comigo. O importante é a presença de Deus em nossas vidas. A gente olha para os homens de Deus, para as mulheres da Maria, eles não tinham tanta gente ao redor deles. Você pega aí mesmo, né? Tantos homens de Deus, no Velho e no Novo Testamento, mas tinham Deus como amigo, como colega, como pessoa presente em nossas vidas. E é isso que a gente precisa. As demais coisas, ó. A Bíblia fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, as pessoas buscam de tudo, só não buscam o reino de Deus, a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Não é porque Deus, ele vai bater de frente, ele vai confrontar, a palavra de Deus nos confronta o homem pecador. O homem está de costa virada para Deus. O homem não quer saber do conselho de Deus, da palavra de Deus. Tanto é que essa sopa ideológica da sociedade hoje em dia, que a gente vê, está passando uma moto, ô glória,
Então a gente vê que essa sopa ideológica, né, niilismo, ateísmo, tanta. Então a gente vê que as pessoas se embaraçam fácil, né, e deixam o cristianismo tão fácil, né, um cristianismo que tem uma visão de mundo tão coerente e consistente com história, com arqueologia, com ciência forense, aí nunca estudou, nunca pesquisou a palavra de Deus. Aí aparece um livro de Nietzsche, aparece um livro de fulano, de Freud, de Bertrand, de Charles Darwin e de tantos outros que eu poderia citar aqui. Pega livro, debuia, engole o livro, daí agora tem uma visão de mundo. Agora eu sou o cara, agora eu já sei como que funciona a roda. Nossa, as coisas vão acontecer na minha vida. Então é por aí. A pessoa perde o temor de Deus, perde a presença do Espírito Santo de Deus, e como diz aquela música lá, o homem sem Deus é como uma folha seca. Você já viu a folha seca? Ela é jogada de um lado para o outro. O vento leva ela. Vento de doutrina, vento de filosofia, vento de política. Então pare, irmão, pare. Eu vejo hoje, tem tanta pessoa que está bem, pessoas aposentadas, pessoa que já aposentou com salário bom, pessoa que só pode estar pregando o evangelho, falando do amor de Deus, seja na internet, seja na televisão, seja em qualquer lugar, seja em outro país, seja no seu próprio, na sua própria cidade, né? As pessoas precisam do evangelho. Então vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, pregar o evangelho. Você vai ficar indo lá na Câmara dos Vereadores, ficar debatendo um monte de coisas desta vida, coisas que vai ficar aqui. A palavra de Deus fala pra gente juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Sabe, você vai perder o seu tempo tão precioso. Nós temos, você sabia que de acordo com o que Moisés escreveu no Salmo 90, nós temos 70, 80 anos de vida, e muitos nem chegam a atingir, morre antes. Então o tempo nosso que é tão precioso pra gente estar na presença de Deus, aprender de mim, Jesus falou, sou manso e humilde. Então a gente tem que aprender de Jesus, o homem perfeito, o Salvador maravilhoso, aquele que nos amou, que se entregou, que se esvaziou, né? Você está sem referência, está sem uma pessoa, um ideal para você seguir Jesus Cristo. Paulo falava assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas estão sem referência, sem ideal, né? Olhando para esses políticos aí, né? A maioria, não estou generalizando, porque só Deus conhece o coração, mas a gente vê, a gente discerne através das obras da pessoa. Quanta gente só buscando dinheiro, buscando fama, buscando glória, buscando prazer, sabe? Ficando uma pessoa totalmente carnal, estressada, depressiva, com síndrome do pânico. Por quê? Porque não quer saber de Deus. Deus perdoa o pecado, Deus traz paz. Jesus é o príncipe da paz, né? João 14, 27, ele falou, deixo-vos a paz. A paz de Jesus está aqui para mim e para você. Mas quantos crentes perturbados, oprimidos, não dormem de noite, tem que dormir à base de remédio, porque está aí oprimido. Sabe? Não negligenciando aquilo que você tem que fazer como homem, como mulher, mas colocando em primeiro lugar coisas que a palavra de Deus não ensina. Então vamos se pegar com Deus, vamos se chegar mais próximo de Deus, vamos buscar a vontade de Deus. Entenda bem o que eu estou falando, não deturpe a minha palavra. Eu não estou falando que um crente não pode ser político, eu estou falando que o cristão que tem a vocação, o entendimento, conhecimento de política, já leu, estudou. Política, ela é uma disciplina acadêmica dentro de uma visão de mundo que a gente tem, qual o cristianismo, que eu acredito, o teísmo cristão é uma visão coerente e consistente. A política faz parte, como eu falei aqui, José do Egito, ele foi governador, ele administrou, mas era um homem que estava preparado, preparadíssimo. Por isso que Deus usou ele, Deus usa mesmo, Deus usa os homens, usa as mulheres, usou José do Egito lá para abastecer o Egito ali, a gente vê que foi uma providência divina, mas o homem estava preparado, era uma pessoa competente, gostava do que fazia. Então, do que você gosta, na verdade? Você gosta de política mesmo? Você gosta de enfiar a cara, defender os ideais? Ou você está aí, como eu falei, preocupado somente nesse salário de 9 mil? É muito sério, né? Eu vou deixar essa palavra aqui para você estar meditando, refletindo, né? Pesquisando, leia sobre Daniel. Capítulo 1, eu li o versículo 8, mas leia o capítulo 1 inteiro. Se puder, leia Daniel, acho que tem 12 capítulos. Você vai ler, você vai entender e compreender que Deus estava na vida de Daniel. Usou Daniel, é muito usado, muito lembrado, porque Daniel na cova dos leões, Daniel que, né, não se prostrou, né, ali para as coisas lá, para os manjares do rei. Daniel que foi muito usado por Deus, né? O livro de Daniel é muito citado na escatologia bíblica. E foi um político, Daniel foi um político, né? Que não se corrompeu. Isso que foi mais lindo e mais importante na história que é lembrada de Daniel. Daniel na cova dos leões, Daniel. Mas Daniel não se corrompeu no meio político. Isso é muito importante e muito sério para as nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente você, meu amigo e minha amiga. Reflita bem.
dentro da palavra de Deus. Nós devemos, sim, esses dias Deus tem falado muito comigo, que o maior risco é não arriscar. Então, se você acha que você vai ser um bom político, se arrisque. Agora, se você já está dirigindo as coisas de Deus, pense muito bem, reflita, porque a Bíblia não ensina isso. Você deixar de estar na casa do Pai, fazendo a vontade de Deus, se tornar um político. Essas duas coisas a Bíblia não ensina. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração.